Oi pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à aula sobre pipeline. Na aula anterior vimos como ele pode trazer benefícios para o desempenho do processador, certo? Só que esses benefícios eu também tenho alguns problemas que precisam ser solucionados, porque eu aumento o desempenho no sentido de que eu aumento o throughput de instruções que são executadas, mas eu posso ter alguns tipos de dependências e acabar trabalhando com dados ou instruções erradas, caso eu tome uma decisão errada ou a dependência entre eles, certo? Esses problemas são zonas de perigo, que seriam esses hazards, certo? Que podem ser de conflitos gerados por conflitos de dados de controle de estrutura. Na aula anterior vimos os de dados, que fala exatamente o que deve ser feito para não trabalhar com um valor de dado desatualizado, ok? Hoje vamos para a parte de conflito de controle, que é exatamente fala sobre o problema que eu tenho de saber qual é a instrução correta a ser executada, certo? Esse fluxo de controle ele pode ser alterado de acordo com algumas tomadas de decisão. Como podemos colocar aí como exemplo o uso de uma estrutura como if and else, ok? Onde eu tenho que fazer uma comparação para a condição de entrar no if, e se essa condição me levar para um else, eu posso ter executado as instruções dentro do if antes de executar ele. Se eu permaneço assim, pode significar que alguns dados que serão utilizados no else foram alterados indevidamente dentro do if, certo? E eu vou trabalhar com ele errado, então não posso fazer isso, certo? Como na dependência de dados, é mais interessante eu perder um pouco desse desempenho, voltar um pouquinho, do que trabalhar com dados errados. Tá? Aqui está esse mesmo exemplo dentro de um MIPS, um exemplo das instruções aqui, certo? Onde eu tenho esse be equals, quando eu vou testar se o 3 vai ser igual ao 7, o conteúdo do registrador 3 é igual ao número 7, tá? Se forem iguais, eu vou fazer o desvio, tá? Se não forem, aí eu vou continuar o fluxo dos endereços, como está aqui o endereço 40, 44, 48, certo? Lembrando, PC mais 4 sempre, tá? Que vai andar de 4 em 4 dentro da minha memória. Tá? Aí, aqui, se eu percebo que eu devo tomar esse desvio para cá, para esse endereço 72, só que na decisão eu tenho que esperar até a saída da minha ALU e a chegada do registrador, tá? A informação. Só que essa informação pode vir muito atrasada. Como vocês podem ver aqui, até chegar a instrução que ele deveria ter ido, ele executou 3 instruções indevidamente, certo? Onde aqui ele fez um AND, um OR e um ADD, trabalhando com vários registradores, que a partir desses próximos endereços, a partir desse desvio, no load ali, no endereço 72 de memória, eu posso estar com agora valores errados. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, como é que eu posso checar esses endereços ou essa condição e o que é que eu posso fazer para que ele vá para a condição correta? Tá? É exatamente aqui. Eu só tenho um resultado aqui, então eu só poderia executar corretamente a partir do ciclo 5. Okay? Mas eu não quero. Eu quero que ele seja executado o mais próximo do ciclo 2 possível para tentar manter a questão do meu desempenho, certo? Aqui está o problema, como eu mostrei. E o que eu teria que fazer com essas instruções? Se eu já executei, eu tenho que desconsiderar, tenho que dar um flush. Eu apago tudo que foi feito com essas instruções, certo? Essa é uma das possibilidades. Só que essa possibilidade eu perco tempo, eu posso ainda deixar algum tipo de lixo, vamos chamar assim, certo? Então não é um interessante, mas é uma possível. O que é que eu posso resolver? Que soluções eu tenho com relação a essa dependência de controle? Tenho como trabalhar em duas frentes. Uma, numa parte do software, que toda vez que identifica essas instruções que podem ocorrer desvio, adiciona aquelas operações de NOP que a gente falou na aula anterior, tá? Que não faz nada, certo? Até tomar uma decisão, saber, por exemplo, que eu preciso cada vez que eu tiver um tipo de comparação, esperar 3 instruções, sem fazer nada, até executar a próxima. É uma possibilidade, ok? Então, no próprio software, o compilador já gera esses NOPs. Uma outra opção feita por software também é, toda vez que identifica uma possibilidade de desvio, eu posso adicionar abaixo desse desvio instruções que não têm dependência nenhuma com as demais e podem ser executadas, certo? Mas aí eu preciso ter um conhecimento, uma identificação do que teve antes.
E na parte de hardware, eu posso criar mecanismos para prever se o desvio vai ser tomado, vai ser realizado ou não. Essa previsão é correta 100%? Não. Tem muitos algoritmos que chegam a condições, no caso, um nível de acertabilidade de 90%, que seria maravilhoso, né? Muito bom para trabalhar com isso. Mas depende muito do que tipo de mecanismo e também quão custoso esse mecanismo de previsão, certo? Vamos dizer, a solução através de software é como eu comentei, tá? Vocês podem ver aí nos exemplos, certo? Onde eu tenho o if e tenho um slotzinho de delay que eu preciso realizar para poder chegar no meu resultado, para poder eu chegar na instrução que vai ser executada corretamente, que seria o início do if, certo? Uma das possibilidades seria exatamente como vocês podem ver aí, a soma que veio antes é independente do valor do que o 2 vai ser comparado, então posso executar ela depois do if. Não teria problema. Então essa troca é feita através do compilador, já em software, e o meu hardware não precisaria ter problemas de como prever se o desvio vai ser tomado ou não, tá? No segundo exemplo, que é esse B aí, eu tenho algumas instruções a serem realizadas e um if. Só que eu tenho dependências, certo? Por exemplo, a soma, ela depende dos valores de S2 e S3 para o conteúdo do S1, que vai ser exatamente a comparação do if, tá? Então, essa instrução que vem logo antes não pode ser mudada, mas eu posso pegar algumas que vêm bem antes dela, com as 3, 4 instruções antes, e colocar para ser executada, certo? Enquanto a instrução de checagem do desvio é realizada. E no terceiro exemplo, aí, eu vou simplesmente pegar uma instrução que vem depois do if do else e que não é dependente de nenhum desses dados e coloco ele para ser executado logo depois do if. Tá? E como é que eu trabalho com a detecção desses conflitos por hardware? Uma delas é não faço nada, certo? Então, esse não fazer nada não ter detecção, eu vou simplesmente tomar uma decisão de manter a próximo endereço ou pegar, no caso, o desvio, já ir trabalhando com a ideia do desvio, certo? Nesse caso daqui, foi uma predição correta, eu não precisaria ter me preocupado, mas isso nem sempre acontece, certo? Nesse segundo exemplo, bem semelhante ao anterior, eu precisaria passar pelo desvio, então o desvio seria realizado, então tudo que veio antes, eu tenho que dar um flush ou colocar NOPS nesse intervalo, tá? Não fazer nenhum tipo de operação. Tá? Exatamente quando eu não tenho predição. Então, quando não tem predição, sistemas sem predição, eles são bem suscetíveis à falha, tá? E isso faz com que perca um pouco também do desempenho, porque eu tenho que desfazer em operações realizadas anteriormente ou não fazer nada durante um certo tempo, tá? Aqui tem o exemplo a questão do que eu tenho que trabalhar, certo? São exatamente desses desvios, mas eu posso ter algumas informações que me ajudam a tentar ter uma predição, tentar entender para onde deve ir a próxima instrução, certo? Um exemplo, se eu estou no while, certo? Se eu estou no final desse loop, muito provavelmente eu vou voltar para o início dele, certo? Então, se eu estou finalizando, eu vou já predizer de que a próxima instrução seria a primeira do while ali. Eu vou voltar N endereços. No if and else, nesse tipo de estrutura, não tenho como predizer, certo? É muito difícil predizer o que é que vai acontecer. Enquanto no while eu consigo, pelo final, e também a possibilidade de início de entrar no while, normalmente são maiores. Né? Esse tipo de predição seriam predições estáticas, onde só algumas decisões são tomadas pelo tipo de execução. Por exemplo, eu sei que é while, então vou para o próximo endereço. Eu sei que é um if and else, aí eu vou jogar na loteria, não sei qual vou colocar, tá? Aí ela não funciona, lógico, muito bem.
Aí, para isso, temos uma melhor, seria a predição dinâmica. Na predição dinâmica, eu mantenho alguns buffers para guardar um histórico do que tem acontecido. Então, se eu estou em determinado momento sempre pegando desvio, então a probabilidade da próxima vez que chegar mais uma operação que pode haver um desvio, eu vou tomar o desvio também, certo? Então, essas informações de passadas, as informações do que é que aconteceu com as instruções anteriores, elas vão ser muito válidas para minha tomada de decisão, certo? Mas aí vai depender muito também o quanto vou gastar de buffer, certo? Se eu vou ter um buffer só, vou ter 3, N buffers, e na verdade a quantidade, quanto maior, ele tem a possibilidade de prever melhor, certo? Mas não necessariamente aumentar demais ajuda nessa previsão, até porque eu vou perder tanto em armazenamento, em tempo, que não vale a pena, tá? Mas esse tipo de previsão, ele chega a ter uma precisão superior a 90%, então é uma excelente solução. Aqui está um dos exemplos de como é que isso é feito, tá? Essa predição dinâmica. Nesse caso daqui, vamos utilizar um buffer com 2 bits, onde cada estado desse vai indicar. Então, o primeiro seria o 00, depois 01, 10, 11, tá? O que é que isso quer dizer? Se ele pegou, eu vou armazenar a informação de que ele pegou o desvio, tá? A predição dele estava certa. Se estava certa, eu vou para o próximo estágio, certo? Vou considerar de novo que ele pegou o desvio, que foi a última informação que eu tive. Se deu certo, então eu volto para o primeiro para dizer que estamos indo no caminho correto. Então, estamos pegando o desvio, sempre está sendo acertado. Aí vai de novo. Acertou ou não acertou, eu vou para o próximo estado, que está aí o Predicted Taking, o segundo roxinho, certo? Nesse estado, eu já estou equivalente, estou na dúvida se está indo realmente certo essa minha decisão de fazer esse desvio, certo? Aí, se deu alguma coisa errada, não foi o desvio correto, eu vou para o Predicted Not Taken, certo? No próximo estado. Aí já me diz que a minha predição está errada, tá? Estou trabalhando errado, então provavelmente eu vou ter que mudar. Em vez de ser, pega sempre o desvio, agora eu vou para a próxima instrução e vejo se isso daí vai realmente funcionar, ok? E por fim temos o conflito de estrutura. No conflito de estrutura, temos o que acontece é uma dependência de hardware. Se considerássemos que o MIPS não tem 2 memórias, uma para instrução e uma para dados, teria, por exemplo, nesse ciclo 4, o problema para ler. Enquanto no 4, na primeira instrução, aquela instrução vai estar escrevendo na memória, certo? A instrução 4, no mesmo ciclo, estaria lendo. Essa operação de leitura e escrita simultânea não seria possível. Aí é uma das questões que fez com que o MIPS, para permitir o pipeline também, trabalhasse com 2 tipos de memória. Uma memória só para instruções e outra memória só para dados, tá? Essa é uma forma que o MIPS escolheu para melhorar o seu desempenho no uso desses pipelines. E até mesmo permitir, né? Como está aqui nos exemplos do 4 e do 5. Ok? Saindo deles, vamos falar agora um pouquinho da arquitetura. Então, como é que isso daí funciona no final das contas, tá? Como é que esse pipeline eu vou conseguir controlar ele? Eu controlo ele através de sinais. Sinais de controles extras, mais alguns, certo? E eu vou precisar de um outro adicional que a gente já falou quando estava trabalhando com arquiteturas multiciclo, que são os registradores, certo? Eu preciso de um registrador, por exemplo, para pegar logo minha instrução e armazenar. Antes que meu decodificador comece a trabalhar com ela, eu não preciso esperar o resultado desse decodificador, tá? Preciso também de um outro para fazer a leitura depois dos registradores ou depois do deslocamento. Na verdade, seria o equivalente a qual vai ser a entrada da ALU. Armazenar esse tipo de informação, certo? Depois, um registrador para poder armazenar o resultado da ALU antes dele ir para a memória ou ir para banco de registradores, ok? E, por fim, o que foi escrito ou lido da memória de dados ser armazenado também em registrador. Traduzindo, precisamos de registradores entre os estágios, tá? Para poder, o resultado de um estágio já está disponível antes de chegar no próximo,
Isso já é uma das possibilidades que já ajuda bastante, certo? Aqui um exemplo utilizando uma função de load store. Nesse daqui, essa parte que vocês estão vendo em um cinzazinho, tá? Ele tá representando a parte de buscar instruções. Buscou instrução, a informação que é lida da instrução, ela vai direto para um registrador, que é esse registrador que eles chamam de if ID, que é equivalente a instruction fetch e a parte de decodificação e decoder, certo? Aí esse registrador ele vai ser utilizado para poder uma outra instrução ou a mesma instrução também utilizar os dados que estão dentro desse registrador para trabalhar, se houver necessidade, certo? Depois dele passa para a parte de decodificação e assim que é decodificado, que eu sei quais são os valores dos operandos, esses valores já vão direto para um outro buffer, um outro registrador, que é o IDX, que seria essa modificação entre o ambiente de leitura do registrador, certo? Até antes da execução, ok? E depois, o valor que eu executei dentro da ALU, antes de eu armazenar ele no banco de registradores ou na memória, ele vai primeiro armazenar dentro desse buffer para ficar já disponível os dados, certo? E por fim, eu tenho um outro registrador, um banco de registradores que eu vou precisar para ler os dados entre o que foi obtido da memória e o que vai ser carregado no meu banco de registradores. Okay? A unidade de controle. Nessa unidade de controle eu também vou adicionar alguns hardwares, algumas partes de hardwares extras. Seria logo no início, que é essa unidade de predição de desvio, onde eu vou trabalhar com buffers, como eu coloquei naquela predição dinâmica, certo? Para tentar descobrir se vai haver um desvio ou se não vai. No outro estágio, no estágio de decodificação, existem dois tipos de controles adicionais aí, que é uma unidade de forwarder, que essa daí vai tentar fazer o bypass da informação, certo? De uma instrução para outra, ou seja, ele repassa já a instrução lida para os próximos buffers, ok? E a unidade de detecção de hazard, que é quando eu encontro uma possibilidade de problemas de consistência de dados, tá? Ou de desvio, se mesmo tendo passado pelo anterior, eu identifiquei isso daqui, eu já vou armazenar também as informações e adicionar NOPs, tá? Então essa unidade de detecção de hardware, ela é a responsável pela geração dos NOPs dentro do hardware. Aqui está um exemplo, tá? Na verdade, como é que seria mais ou menos essa unidade de detecção. Ele vai trabalhar com os registradores intermediários, certo? E vai ser simplesmente gerado instruções que coloca 0 em todos os sinais de controle dos registradores e da memória e da ALU. Ou seja, ele diz, registrador não faça nada, a ALU não faça nada, a memória não faça nada, certo? No próximo estágio, que é o estágio de execução, eu tenho unidade de forwards da ALU, que é para poder permitir que o resultado da ALU já fique disponível para as próximas instruções, certo? E seja repassado para registradores de uso comum, e eu posso, a próxima instrução, utilizar e ter a informação antes mesmo dele armazenar na memória ou no banco de registradores. E no penúltimo estágio, tá? Eu tenho unidade de forwards também, que é para pegar o dado que foi lido da memória, o que vai ser escrito na memória, e disponibilizar logo ele antes de ter que passar pelo banco de registradores. Ok? Então, o pipeline, ele melhora o desempenho, muito, certo? Aumenta o throughput das instruções, ele executa múltiplas instruções em paralelo, tá? A latência das instruções tem que ser a mesma, mas ele vai afetar um pouco a complexidade do conjunto de instruções, porque esse conjunto de instruções, ele é que vai restringir o pipeline, dizendo não, mas pelas informações que ele tem para saber que se o pipeline, quantos estágios ele pode ter e o estabelecimento do clock do sistema também, tá? E como é que eu posso melhorar esse desempenho? Próxima aula a gente continua falando sobre isso. Vou pensando aí, tá? Até mais. Tchau, tchau.